Boa tarde, boa tarde. Nós estamos hoje com a terapeuta Ângela Carvalho. Ela que é de Campo Formoso. Ela vai nos responder umas perguntinhas sobre o que são práticas integrativas, como trabalhar em terapias, quais os benefícios da terapia. E nós iremos aprender muito, muito, muito essa tarde. Eu sou. Olha lá, a Gersonita já entrou, a Laísa já entrou, a Sirlene Pereira já entrou. E a nossa convidada, em breve, em breve tá aí entrando também. Deixa eu ver, Vitinho. Então, ela vai falar sobre a importância, né? Como participar como ter terapias, como participar de terapia. E a gente vai aprender muito sobre isso. Se é importante nessa pandemia participar, né? Se aumenta as pessoas que participam, que recebem um tratamento, um convívio, né, terapêutico. Mia Chay tá ali entrando. Tudo bem? Olá, boa tarde. Gente, eu queria agradecer a todos que participam das lives, que interagem, né? Que falam bem, que entram no nosso Messenger, que entram no nosso direct. Ricardinho ali entrando. Queria dar um abraço especial para o pessoal das barreiras, né? As barreiras sanitárias aí. Pessoal voluntário, né? Participa voluntariamente. Tem outros que participam recebendo salário, tem outros que participam voluntário, e é muito importante isso aí. Oi, Pro. Eu sou Lara do Sexto B. Oi, Lara. Ricardinho. A Aisla. A Dailton Carvalho. A Dailton Carvalho. É isso mesmo. A Dailton Carvalho, deixa eu ver aqui o que foi aconteceu que ela ainda não entrou. Certo? Se tá acontecendo alguma coisa ou... Ó, a Gabi tá ali. Gente, eu queria agradecer muito, 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 muito o carinho, tá? A interação, a participação. Muito bom mesmo ter vocês conosco. Deixa eu ver. A Nina entrou, a Gabi. Gente, alguma coisa. Nina, uma ótima tarde. Obrigada, Nina. Você também, uma ótima tarde. De domingo, né? Diferente nessa live hoje. Participação no domingo. Vamos ver se o pessoal gosta desse horário, né? Olha lá, a Ângela. É a nossa convidada. É a Ângela. Escrevo aqui. Se ela tá entrando. Como é que tá de conexão? Ricardinho, olha, diz que eu tô linda. Obrigada. Como tá a ansiedade para as eleições? Nossa, a gente fica mesmo, viu? Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Tudo bem? tudo. Estava aqui com uma dificuldade, né? Mas consegui. A gente nunca sabe como é que vai estar a internet, como é que vai estar o acesso, né? Se vai Exato. estar bom. Olha lá, Fortaleza entrou. Essa é a Ângela, né, gente? Carvalho, não sei se todos conhecem de Campo Formoso, mas como a nossa live é assistida por pessoas que nem não são só de Campo Formoso, então essa é a Ângela, ela é terapeuta, ela mora em Campo Formoso, né? E ela vai falar um pouquinho sobre a área de atuação dela, das terapias, práticas integrativas, o que é, né? Primeiro ela vai se apresentar. Boa tarde e faça uma auto-apresentação aí pra gente.
Ok. Então, eu sou Ângela Carvalho. Muitas pessoas aqui em Campo Formoso me conhecem como professora Ney, me chamam sempre de professora Ney. Tem uma história aí, né? É, eu passei 20 anos fora de Campo Formoso e lá fora as pessoas sempre me chamam pelo meu nome de origem, que é Ângela de Fátima. E eu percebi que esse nome me dá muita força, né? Porque é meu nome do meu nascimento, que me botaram no meu nascimento, então eu carrego nele muita força. Então eu gostei e eu estou assumindo Ângela de Fátima. Mas é claro que as pessoas que querem continuar me chamando de Ney, de professora Ney, fiquem à vontade, ok? Então, ok, ok. E a senhora é professora? Então, eu sou pedagoga de formação, né? Sou especialista em neuropedagogia e de uns 20 anos para cá, eu fui me aperfeiçoando na área das práticas integrativas. Então, a primeira terapia que eu fiz foi o Reiki, que é uma terapia japonesa, sou mestra em Reiki. São 4 níveis, eu fiz todos os níveis de Reiki. Eu fiz acupuntura, eu fiz meditação, eu fiz barra de axis, que é uma coisa já mais recente, aromaterapia, e por último, a menina dos meus olhos, que é a constelação familiar. Pronto, ela vai falar de tudo isso, viu? Ela vai falar de todas essas terapias, ela é bem atuante, né, gente? Como vocês podem ver. Ela tem um canal no YouTube. Pois é. O Ela tem um canal. Fala um Travessia. pouquinho do canal do YouTube. Então, nós tem poucas semanas, né, que a gente começou com o canal Travessia, e lá nós trazemos informações, estamos trazendo informações no sentido do autoconhecimento, de adquirir uma autoestima melhor. O foco maior é a maturidade, mas nós também falamos para todas as pessoas. Mas eu quis focar isso da maturidade, porque às vezes se olha a mulher ou o homem maduro de formas que, às vezes, pejorativa. Eu quero colocar essa mulher e esse homem maduro numa outra posição, naquela que eu acho que me encontro. É isso que queremos. Muito bem, muito bem. Isso é ótimo. É importante ter assim pessoas assim para cima, como a senhora é. Mas assim, explicando mais já especificamente, o que são práticas integrativas? Então, as práticas integrativas, elas são recursos terapêuticos que é utilizado tanto para prevenir como para recuperar a saúde das pessoas, né? E assim de forma mais humanizada, de forma mais integrada, fazendo com que a pessoa não seja, você não olhe para a doença. Nas práticas integrativas, nós não olhamos a doença, nós olhamos a pessoa. Então, a pessoa como um todo, com o seu meio ambiente, com a sociedade que lhe rege, onde ela mora, como vive, tudo isso faz parte da observação, do olhar do terapeuta para poder tomar conta, cuidar com carinho daquele cliente que chega. Hoje em Certo. dia, aqui no Brasil, as práticas integrativas, elas são chamadas de PICs, que são práticas integrativas e complementares, né? E tem um projeto de lei que é PNPICs, que é o Projeto Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Pronto, eu queria mandar um abraço para quem está entrando aqui. Kaique, Keke, Leozinho, Francisco, Camila, Ananda, Andréia, Mia Alves e Vieira, a Bebe, acabou de entrar aí, ó. Francisco. Abraço, abraço, abraço para todo mundo. Luciano, né? Acabou de entrar também. Então, práticas integrativas e como é que é? complementares. Práticas integrativas. Práticas integrativas e complementares. E PNPICs é o Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Pronto. E como foi que começou a trabalhar com as terapias? Foi bem interessante esse meu começo. Eu fui fazer, há 20 anos atrás, eu fui fazer um trabalho em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
e lá eu trabalhava com jovens. E eu percebi que a demanda, ela requeria mais do que aquilo que eu carregava. Então, eu procurei, vou entrar na área das terapias. E a primeira terapia que eu me deparei, né, foi com o Reiki, que num primeiro momento eu desconfiei muito dele. E eu acho muito importante que todo mundo que se interessa desconfie, porque não é aquilo que eu digo que é real, mas aquilo que você experimenta, né? E a primeira experiência com Reiki minha foi, assim, bem forte. A minha filha mais nova, ela se queimou, derrubou uma panela de água fervendo na perna, e eu ainda estava naquele processo, tinha feito o primeiro nível do Reiki, mas estava desconfiando, achava que não era verdade, que tinha muita invenção. Isso eram as minhas crenças limitantes que estavam me sabotando, né? E Uhum. quando ela se queimou, na hora eu não tinha outra coisa para fazer, eu coloquei minhas mãos, porque o Reiki é a imposição das mãos. E eu coloquei minhas mãos sobre a perna dela e, passados 5 minutos, ela foi diminuindo de chorar e eu percebi que não tinha mais nada, nenhuma, não ficou mancha, não ficou nada na perna. E ela disse que tinha passado a dor, então aquilo me incentivou a fazer os outros cursos, o nível 2, 3 e me tornar mestra em Reiki, que também é uma terapia que eu sou muito apaixonada, confio, acredito. E quanto tempo tem essa primeira, do primeiro nível até hoje, digamos? Então, já tem mais de 20 anos, é muito tempo. Já foram muitas experiências, muitas coisas que aconteceram. Aquilo de não acreditar ficou completamente para trás, porque foram, tanto no sentido emocional como físico, né? As diversas. Porque como é que a coisa acontece? Sou eu que estou curando ninguém porque eu boto minhas mãos? Não. Isso quem Uhum. explica é a física quântica. A física quântica, a ciência está aí para dizer que nesse universo tudo é vibração, tudo é energia. Quando você aprende isso no curso, você aprende a controlar, a ter uma energia mais saudável, mais estável. Quando você coloca essa energia em cima daquele, ou você pensa numa pessoa, ou de uma parte do corpo daquela pessoa, essa vibração vai sobrepor-se sobre aquela energia que está mais baixa e vai equilibrar a energia, fazendo com que o cliente, a pessoa que está na sua frente, ela possa melhorar, tanto de um sintoma emocional como de um sintoma físico. Gente, tá vendo como a energia positiva cura, né? Com Energia positiva certeza. cura. Como é bom ficar perto de pessoas assim, com energia positiva, pessoa para cima, pessoa alegre, né? Gente, pessoa negativa carrega a pessoa para trás, carrega a pessoa para baixo, não dá certo, né? A gente tem que ter energia positiva. Vamos pensar dessa forma, Ó, que a gente não tem nada a perder. Olha, outras pessoas entraram aqui, estão assistindo a nossa live, né? O Zeca, Giovanni, Raquel, Denivânia, Milene, todas eles entraram agora e estão assistindo aí a Ângela Carvalho, terapeuta, que está falando agora conosco, né? Guido Moraes entrou também. É, quais são os benefícios, assim, da terapia? então, as terapias, elas vão te harmonizar de uma maneira integral, né? Vai te trazer um bem-estar, vai te dar uma qualidade de sono melhor, vai te dar um equilíbrio emocional melhor, vai te trazer mais quietude no coração, mais quietude na mente. Ela te traz um equilíbrio, porque quando você trabalha com as terapias, você vai fazer um desbloqueio justamente daquelas energias que estão densas, de energias invasivas. Por exemplo, você hoje se aborreceu, você se preocupou, você teve raiva. Essas energias negativas, elas vão desequilibrar os teus centros energéticos. Quando você entra em desequilíbrio, então o teu emocional, porque a gente começa a adoecer não é no físico, a gente começa a adoecer no emocional. Quando você não trabalha o teu emocional, então essas energias, aí elas vão se instalar no teu corpo. Aí sim, a doença fica física. Mas ela primeiro começa no emocional, às vezes com um simples aborrecimento, uma simples preocupação, que, que fica constante, e aí vai te levar a uma doença.
Então, gente, tem muitos médicos, né, já falam isso na televisão, né? Algumas pessoas já internalizaram isso, das doenças psicossomáticas, né? As doenças que começam na mente da pessoa, Exatamente. começa com nervosismo, né? Então, isso é muito importante a gente estar relembrando isso. Às vezes você esquece, né? Que pode ser origem emocional o início da doença. Exato. Paulo Sérgio entrou, Camila deu oi, o Zeca deu boa tarde, Zeca. É, que bom, que bom. Qual a diferença da medicina integrativa? Deixa eu olhar aqui o outro nome aqui. E a medicina convencional? Então, na medicina integrativa, que é essa que eu trabalho, nós trabalhamos com anatomia energética. Ou seja, nós trabalhamos em cima dessa visão de energia. A gente, como eu disse antes, eu não olho a doença. Chega uma pessoa para se consultar e chega com dor de barriga, com dor no estômago, uma dor de cabeça. Eu não vou olhar, não vou dar um chazinho para o estômago dela, nem um chazinho para dor de cabeça, nem uma massagem para isso. Nós vamos fazer uma anamnese. Nessa anamnese, você vai descobrir o que é que está acontecendo, o que foi que provocou isso, desde quando essa pessoa. E aí você vai integrando no todo até você chegar. Vou dar só um pequeno exemplo. Por exemplo, muitas pessoas têm problema de estômago. O estômago faz parte de uma região do nosso corpo que se chama plexo solar. A região do plexo solar, ela tem a ver com a emoção da raiva, com as nossas emoções mais densas. Então, se nós acumulamos, todos os dias eu tenho raiva, eu sou uma pessoa que não trago leveza, sou uma pessoa que sempre estou me aborrecendo com tudo, estou levando tudo muito a sério, tenho um pavio curto, provavelmente eu vou ter problema de estômago, de fígado. Uma pessoa que tem muita raiva, ela com certeza vai ter um problema de fígado. Tem gente que, a gente diz que quem morre de cirrose sempre é cachaça. Não é, viu, gente? A cirrose pode ser provocada pelo excesso de raiva que você teve durante a tua vida. É isso mesmo. Excesso de raiva, né, gente? Olha aí. Gente, então, às vezes, não é se entupir de remédio, hein? Às vezes você entrar e ir ao médico e encher de remédio, tomar remédio até sem bula, às vezes não é a saída, né? Às vezes você nem obtém uma cura e ainda arruma mais problemas. Aí nós temos uma outra alternativa para a medicina convencional, né? Que é a terapia, né? Vamos procurar a Ângela, que ela pode ter uma saída bem mais exitosa para vocês e mais saudável, né? Olha, Isso. a Carmilda entrou, Vídeos Exitosos entrou, Dandara, Marcos, Antônio Marcos, que esteve conosco participando de uma live, abraço para você. E a Débora, né, falou que acontece de dentro para fora, né? Exatamente. De E dentro para fora. outra coisa, Elisandra, é que, por exemplo, enquanto a medicina integrativa, ela trabalha com anatomia energética, a medicina convencional, ela trabalha com a anatomia fisiológica. Então, ela olha o corpo, né? Isso que eu vou dizer não é uma crítica de forma nenhuma, porque elas devem caminhar, as duas medicinas devem caminhar pareadas, né? Mas na medicina convencional, você vai trabalhando uma pessoa que chega com dor de estômago, ela vai ser receitada para com um remédio do estômago. Né? Enquanto que na medicina integrativa, você faz toda a anamnese para descobrir o que causou, o que provocou, como pode melhorar, quais são as terapias melhores para que essa pessoa, porque são inúmeras as terapias hoje em dia. A anamnese, ela ocorre assim com perguntas? A pessoa Isso, vai anamnese perguntando? são questionamentos. Você vai perguntando à pessoa, além daquela nome, data, essas coisas, mas nós também perguntamos desde quando você está sentindo isso? Aconteceu alguma coisa nesse período que você relaciona com isso? Aí a pessoa vai trazer que anda triste, porque aí ela vai dando os motivos, e nas terapias integrativas, tem determinadas terapias que elas vão justamente beneficiar determinado tipo de sintoma, né? É uma infinidade de terapias hoje em dia, inclusive
que já são aceitas pelo SUS. Mas a Debbie está aqui falando aqui que no nosso município é oferecido pelo SUS em Campo Formoso? Não, não. Não, né? Aqui em Campo Formoso ainda não é. No Brasil, a última pesquisa que eu tinha olhado, nós temos uma faixa de 3.000 e poucos municípios que já têm as terapias integrativas inseridas no Sul. Eu conheci um projeto em João Pessoa, na época que eu conheci, há uns 3 anos atrás, eles tinham 4 centros integrativos, onde se trabalhava da benzedeira, das mulheres que benze com dor de barriga, dor de cabeça, aquela coisa bem antiga, até o médico. Passava pelo terapeuta floral, o terapeuta da geoterapia, e o médico também. Então, são centros integrados. Mas Campo Formoso ainda não tem. Quem sabe a gente vai conseguir isso breve. Gente, bora lá, Campo Formoso! Bora, Campo Formoso! Bora inserir no SUS, porque olha quanto a gente economizaria, viu? Exato. Porque fica muito mais barato, viu? Fica muito mais barato do que manter remédio, Exatamente. manter, de repente, alguns tratamentos caros, né? Mais eficaz, mais barato, menos invasivo. Exato, exato. Nada de invasivo, né? Por exemplo, Elisandra, existe um tratamento com cromoterapia. Cromoterapia é o uso das cores. Você pode, por exemplo, ter uma garrafa em casa, uma garrafa de água azul, de vidro, e todos os dias você bota água e bota 2 horas no sol. O melhor sol seria aquele da manhã até as 10 horas, você bota e você vai tomar aquela água solarizada, como a gente chama. Aquela água captou os raios do sol sobre a luz azul, que a vibração do azul, hoje no universo, a gente já sabe que tudo é vibração, tudo é frequência. Então, essa água solarizada azul, ela vai te trazer mais tranquilidade. Pessoas que têm pressão alta, por exemplo, deveriam tomar água solarizada azul, porque você vai te trazer um equilíbrio melhor, uma calma maior. Tá vendo? Tudo simples, água, né? Água. Água, gente. Água. Água solarizada num volume azul, num vidro azul, né? Exato. Olha, Geraldo está dizendo que azul também é a cor da sabedoria. Olha, tá vendo? Não é, Geraldo? Não é? E a Debbie está falando aqui, lembrando bem, né, Débora, que para o SUS, para ser inserido no SUS, tem que ser votado na Câmara de Vereadores, né? Isso. Tem que ser votado numa Câmara de Vereadores para poder isso ser uma realidade em Campo Formoso, Exato. né? Então tem que virar projeto, tem que ir para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores apoiar. E isso é muito importante. Olha lá, o Geraldo está falando que é um grande fã da professora Ney. Geraldo Mendoeira. Né? Tem uma coisa aí que é muito importante também para que aconteça essa vontade política, é necessário que os terapeutas de Campo Formoso que também se unam, que também façam que a gente possa se juntar para ir pedir, né? Ou exigir, quem sabe, porque já que está inserido no SUS, não é mais um favor, isso não seria um favor, né? É necessário que as câmaras, que elas, de fato, façam um projeto e que votem esse projeto a favor, porque vai beneficiar muito a população. Eu não conheço tantos terapeutas aqui, talvez Débora, porque eu fiquei um tempo fora, talvez Débora conheça mais. Eu conheço, de Campo Formoso, talvez 5 pessoas que eu sei que são terapeutas, incluindo do massoterapeuta ao reikiano, ao terapeuta floral, né? Eu não conheço muitos, mas eu sei que tem alguns terapeutas aqui. Então, gente, olha só, nada melhor do que a legitimidade, né, do poder para poder isso acontecer, tudo isso acontecer, né? Olha só, às vezes a gente tem intenção, né, como é o caso da ProAngela aqui, da ProNey, que é a Ângela Carvalho, né? Então, às vezes tem a vontade, a Débora também está falando ali que desde 2006 que existe essa lei, né? E às vezes tem a vontade,
mas não tem a legitimidade política. Por isso é importante você, né, saber que se você quer ser bem representado, escolha agora. Escolha agora quem é que lhe representaria nessas coisas, na lei, para formular a lei, votaria em projetos que beneficiam de fato Campo Formoso. Raquel entrou, Ana entrou, Vieira, Lúcia, todos falando que são grandes fãs da Pronei, né? Estão aí ligadinhos assistindo a professora Ney. Deixa eu falar aqui agora. A gente parou aqui, deixa eu lembrar. Quando foi que surgiu as práticas integrativas? Então, as práticas, elas são muito antigas. Se a gente pensar na medicina chinesa, na medicina indiana, tem mais de 5.000 anos isso. E elas fazem parte dessas práticas integrativas. Agora, no Brasil, como a Débora já citou aí, foi 2006 que ela foi inserida no SUS, na portaria 971 de maio de 2006. Essa portaria é que colocou as práticas integrativas no SUS. E hoje nós já temos 29 práticas no SUS. Então, são muitas práticas que já poderiam estar sendo utilizadas de forma gratuita pelas pessoas, mas ainda aqui em Campo Formoso não acontece. Gente, está sendo sonegada, a população está perdendo. Nós vamos atrás disso. Débora, escreva aí os nomes dos terapeutas que temos em Campo Formoso para a gente citar aqui, para a gente fazer logo já, agora, porque ele já perdeu muito tempo. Nós temos, desde 2006, nós perdemos muito tempo. Temos que agilizar esse documento agora. Fala aí o nome dos terapeutas, a gente juntar, fazer logo um documento e colocar lá na Câmara para esse pessoal que está na Câmara hoje, já aprovar hoje, desde já. Né? Já respondeu, né? Nem todo município tem, né? As PICs, né? Não. Infelizmente, né? Lamentavelmente, isso não acontece, e o nosso município ainda está dentro desses que não oferecem, ainda é pior ainda. Quais são as terapias incluídas nas PICs? Falou que são 29, né? São 29. Nós temos hoje 29 terapias que estão inseridas no SUS, ou seja, nessas práticas integrativas. Vou citar algumas, né, as mais conhecidas, que é a acupuntura, que é o trabalho com as agulhas chinesas, a geoterapia, o trabalho com barro, a fitoterapia, o trabalho com os chás, os florais, diversas denominações de florais de Bach, da Califórnia, de Minas, né, os florais brasileiros também. Então, a diversidade de florais. Hoje se trabalha ainda no SUS, dessas práticas, o yoga, a meditação, tai chi chuan, o Qigong, o que mais? A constelação familiar. Então, são várias práticas que hoje já são colocadas à disposição do público, onde ela está, onde o município já aderiu. A Pronei atende onde? Assim, não agora na pandemia atende? Estou atendendo. Na pandemia, estou atendendo de forma online, né, fazendo constelação, reiki, diversas terapias têm a capacidade de fazer online. Eu não posso fazer acupuntura online, mas tem outras terapias que a gente faz e que são de grande valia. Algumas constelações que eu tenho feito, eu me impressiono, por isso que eu digo que ela é a menina dos meus olhos. Porque eu faço constelação online e eu percebo o resultado no momento, na emoção que provoca no outro, lá do outro lado, onde ele está. Eu faço constelação com o pessoal de Campina Grande, às vezes pessoas de São Paulo, entendeu? E isso tem um efeito muito grande. Por enquanto, eu estou atendendo de forma online. Uhum. Então, hoje de forma online, mas quando a pandemia terminar, e vai terminar com fé em Deus, atende onde? Qual o local físico? Nós temos um projeto chamado Projeto Girassol. E o Projeto Girassol, mesmo antes da pandemia, já tem mais de ano, que o Projeto Girassol, ele se coloca de forma itinerante. Então, nós vamos onde nós somos chamados.
várias regiões, micro-regiões, aqui mais perto de Campo Formoso, nos convidam e nós vamos fazer as terapias, rodas de conversa, nós fazemos terapia, constelação familiar, rodas sistêmicas, nós fazemos em outras localidades. E aqui em Campo Formoso, antes da pandemia, a gente atendeu aqui em casa, lá no Sindicato dos Trabalhadores, né, em diversos locais, em Antônio Gonçalves, Santo Sé, vários lugares que nós já fomos fazer as terapias acontecerem. Depois que passar a pandemia, aí nós estamos já idealizando de encontrar um lugar para o Girassol. O Girassol é um espaço que são 3 terapeutas. Eu, Débora, que está aí ajudando, né? E Marfisa, que é de Antônio Gonçalves. Então, toda terça-feira também, nós nos encontramos num grupo do Google Meet, com um grupo já bem fidedigno, a sala cheia, também falando sobre as terapias, né? Falando nas crenças que nos limitam, na resiliência, em vários assuntos que vão trazer uma maior autoestima, um desenvolvimento espiritual maior para cada pessoa. O feedback tem sido muito interessante. Quem quer encontrar a professora Ney online, ela acessa por onde? Pelo Instagram, pelo Facebook ou Então, WhatsApp? a pessoa pode me mandar inbox, né, um recadinho, e aí a gente eu passo os dados de como fazer, de como marcar. Mas eu tô lá no Insta, aqui no Insta, eu tô lá no Face, no Messenger que tem a ligação. A pessoa querendo só é se comunicar. Também posso dar o meu celular, se depois quiser, se eu tenho medo de celular, porque aí... Mas, por enquanto, eu só estou fazendo atendimento online. Então, o Instagram, passa como é que tá no Instagram? É Ângela de Fátima C. Ângela de Fátima C. E no Face, tá como? É Ângela de Fátima. Não, no Insta é Ângela Carvalho, e agora? Ângela de Fátima C, é isso mesmo. E lá no Face é Ângela de Fátima. Aham. De Fátima. É isso mesmo, é no Insta que é Ângela de Fátima C. Isso. Ok, é isso mesmo. Eu lembro que eu coloquei no card, né? Uhum. E no YouTube é só acessar lá. No Qual é o YouTube nome você vai mesmo? olhar Travessia Maturidade. Travessia, só. Travessia, o nome do Travessia. Travessia. Travessia trabalhando para a Travessia. maturidade. Certo. Mas o nome tá lá só Travessia, que Travessia. eu linkei lá a Travessia e entrei, que é mais Pronto. fácil, um nome só, né? Uhum. É, deixa eu ver aqui. Que autores você colocaria hoje para começar sobre terapias? Então, se eu for falar, por exemplo, como eu disse que é uma diversidade de terapias, são vários autores. Mas para quem quer começar, eu diria, por exemplo, trabalhar sobre energia, falar sobre energia. Tem uma autora chamada Bárbara Brenn, que ela tem alguns livros que eles são muito completos, que é Mãos de Luz, por exemplo, e Luz Emergente. São 2 livros dela que eles dão um panorama um leque muito grande sobre a energia. Se quer falar sobre o Reiki, aí também trouxe 2 autores, o Johnny DiCarli, que é um brasileiro, que ele é assim, é o bambambam do Reiki aqui no Brasil. Ele dá cursos para gente muito famosa, e ele dá curso fora do Brasil. Agora, eu sou muito apaixonada por um autor alemão que se chama Walter Lübeck. O Walter Lübeck, ele fala do Reiki, eu acho que em forma de poesia. Ele aproxima muito essa energia do Reiki das coisas de Deus, que é como eu me identifico. A energia do Reiki eu identifico como essa força maior do universo e que chega até nós e que nos ajuda a fazer aquilo que o próprio Cristo disse. Batei e a porta se abrirá. Então vai atrás, impõe tuas mãos e as coisas vão acontecer. E se eu for pensar na constelação, peguei esses 3. Se eu for pensar na constelação, o melhor autor seria o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar. Uhum.
O Eri entrou, a Raquel está aqui falando aqui. Depois coloque no comentário, nos comentários, o seu endereço de Instagram e Facebook e até o nome dos autores. Até depois que terminar, que eu salvar o vídeo, aí a senhora vai lá nos comentários e coloca, que aí o pessoal Ok. já olha o vídeo e já coloca, já vê os nomes, certo? Ótimo. E já vê onde encontrá-la, já vê o canal, já vê tudo. Isso, é Ó, muito importante já as estou pagando. sugestões, porque eu estou começando, é uma outra linhagem, é um outro jeito de fazer a coisa acontecer, né? A pandemia nos fez procurar outras opções. E a senhora está saindo muito bem, tá? Ó, excelente. O Ai, que canal no bom, YouTube tem obrigada. Agora eu tudo. tenho a minha neta Já Jamile que me sabe ajuda, falar. viu? Quem Hã? edita não sou eu, quem edita é a Jamile. Quem é Jamile? Jamile é minha neta, a minha neta primeira, a mais velha. Ah, ela que faz as edições. É, ela está fazendo as edições. Eu vi, ela faz até a vinheta, né? É, Rapaz, é profissional, rapaz, é profissional. Eu vou querer que ela faça a vinheta para mim também. pronto. O Francisco entrou. Dê mais dicas aí pra gente, como a gente viver saudável, o que a gente pode fazer em casa nessa pandemia, assim, se a gente estiver muito estressada, pra gente não se estressar muito, não ficar muito com raiva, não ficar angustiada, o que a gente faz? Então, em casa, às vezes nós temos um ambiente que é pequeno, então nós podemos fazer alongamentos, né? Pequenos alongamentos, isso é muito importante. Nós podemos fazer o yoga. Hoje em dia, no YouTube, ele traz uma infinidade de pessoas que estão lá disponibilizando yoga para os iniciantes. Eu, particularmente, faço Qigong. O Qigong é um exercício chinês que ele trabalha muito mais a respiração. Então, ele aquieta a mente, ele aquieta o coração. Diferente das nossas ginásticas aeróbicas, que é movimento, as terapias chinesas, elas requerem muita leveza, né? Te trazendo para um centro, te trazendo para um foco. Então, eu gosto de praticar o Qigong. Ultimamente, eu estou um pouco menos fazendo porque eu tive chikungunya. E aí, a chikungunya, às vezes, impossibilita de você fazer como você queria. Sim, como dá um exemplo aí do Ticum pra gente, eu vou explorar ela um pouco, ó. E o Qigong são movimentos leves que você faz. Ao invés de você levantar o braço de vez, você vai fazendo movimentos leves. Inspira quando o braço sobe. Sempre nesse movimento, nesse vai e vem, bem lento. Abre, faz. E aí ele vai comparando, por exemplo, abraça uma árvore. Aí você faz o movimento de abraçar a árvore, depois abre os braços. É sempre te levando assim nesse sentido maior de leveza mesmo. Gente, funciona! Marque a sessão rapidamente com ela, deve estar aqui falando, lembrando para marcar a sessão. Vamos marcar a sessão que funciona mesmo, A viu? Débora também sabe fazer o Qigong. Ah, Valdete, Juan e Marcos e Santana Borges entraram. A senhora falou bastante aí sobre esse, como se Deus respondesse, né? Quando você está fazendo, é como se Deus respondesse. Tem a ver com religião? Não, não. As terapias, elas não têm nada a ver com religião, né? Às vezes as pessoas confundem muito, misturam muitas coisas, né? Eu presto muita atenção e eu me questiono muito. No começo, eu me perguntava muito. E aí eu vou falar numa coisa que foi uma das minhas dos meus vídeos, eu falei muito sobre crença limitante. A gente, enquanto criança, nós passamos por muitas experiências na vida, de muitas coisas que foram podadas, né? E a gente cresceu dizendo que, misturando muitas coisas. Então, nenhuma das terapias tem a ver com religião. Apesar de que hoje a ciência já comprova que a tua fé, ela te traz, de fato, uma melhora num distúrbio que você está. Você ter fé, isso é uma coisa, né? Ter fé se você faz a tua oração,
Se você fica contrita, você e Deus, a ciência hoje já diz, é verdade, isso tem um efeito, já foi comprovado cientificamente. Mas eu acho que o problema, nós temos muito pouco tempo que nós separamos espiritualidade da propriedade das igrejas. A gente achava antigamente que a espiritualidade tinha a ver com a igreja, com a religião. E espiritualidade também faz parte, mas ela vai além disso, né? A espiritualidade é aquela busca constante por esse ser que transcende, por uma mudança de vida, por uma ressignificação naquilo que você é, que você faz. É uma busca muito interior, é um voltar-se para você mesmo, é você buscar a tua essência divina, né? Eu lembro muito, eu gosto muito de lembrar que nós somos resultado do sopro de Deus. Deus, quando fez o homem de barro, ele foi lá nas narinas. Eu acho simplesmente lindo isso, porque Deus se compadeceu, ele compartilhou com a gente aquilo que não em nós não pode faltar, que é o nosso ar. Então, isso é espiritualidade. Quando você olha para isso, quando você percebe que espiritualidade não é só eu fazer a oração diária, é também, mas ela é muito maior, é eu olhar para a natureza e me encantar e ver o belo. É eu olhar para o ser humano e saber, ele é reflexo desse Deus da vida. Então, isso é... E a gente adquire isso, a maturidade te faz isso. E as terapias em mim, elas me ajudaram muito a ver, a ter uma outra visão. Gente, o Ed entrou, a Santana, o Marcos, a Aldete, o Juan. É muito... É isso, gente, andar com fé. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Francisco está dizendo ali, realmente, quando a gente passa a ter contato com a natureza, nos faz bem. Concordo com você, professora. Deus está em tudo. É o Francisco que está dizendo. Alguém tem mais pergunta aí? A Cida Cordeiro entrando. Se alguém tiver perguntas, quiser fazer comentário, pode fazer, enquanto a professora Ney nos fala aqui o que é constelação familiar. Certo. Então, a constelação familiar, quando ela chegou, também se disse muitas coisas da constelação. A primeira coisa que disseram é que é espiritismo. E eu respeito muito cada opção de cada pessoa, né? Eu acho que é muito bom você viver conforme o que você acredita, mas a constelação é ciência. Ela não é uma religião, ela é ciência, né? E a constelação, ela trabalha em cima de um campo que nós chamamos de campo morfogenético e que nos faz sentir aqueles sintomas que é do outro. E aí eu vou dizer, isso é muito velho, isso não é da agora, isso não apareceu com Bert Helling. Isso apareceu em Jung, na psicologia. O Jung já diz, ele fala nos campos coletivos, né, no inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Quem nunca sonhou com uma pessoa que nunca mais viu e no outro dia encontra aquela pessoa? Ou encontra alguém que vem falar daquela pessoa? Quem nunca chegou num lugar e sente que tem alguém olhando para ela? Quando levanta o olho, tem alguém te olhando. Né? Quem nunca cantou lá no fundo, lá no quintal, uma música, quando chega lá na frente, tem outra pessoa cantando a mesma música sem ter ouvido? Como é que aquela pessoa está cantando a mesma música que eu estava? E às vezes isso se repete muito. Isso é um inconsciente coletivo, gente. Eu que estava lá na frente da casa, captei aquilo que outra pessoa, às vezes até o vizinho, estava cantando, e eu captei energeticamente. Isso é uma ressonância. Isso também tem muitos experimentos. Tem uma história na constelação familiar que se fez um experimento com macacos, né? E uns macacos que viviam numa determinada ilha do Pacífico, e eles comiam a batata que eles tiravam da terra do jeito que eles tiravam. E um dia uma batata caiu na água, e o macaco comeu aquela batata lavada. Ele percebeu que entrou melhor, aquela batata lavada era melhor do que ela melada de terra. Então, todo dia ele foi lavando a batata dele. Os outros macacos foram vendo e foram lavando suas batatas. E longe dali, num outro continente, todos os outros macacos, depois do 100º macaco fazer aquilo, todos os outros macacos começaram a repetir a mesma história.
Isso para nos dizer que, independente do que nós carregamos, nós captamos energia, porque a energia a física quântica fala disso, né? Hoje tudo no universo é energia. E aí veio o Bert Helling, que é o criador da terapia que antigamente se chamava constelação familiar. Hoje, como ela não está só no âmbito da família, hoje se chama de constelação sistêmica. Então, o Bert Helling, ele separou a constelação, ele organizou de uma forma que ele disse que, e ele chama isso num dos livros dele, de ordens do amor. Quais são as ordens do amor? As ordens do amor, ele coloca três pontos, né, que são chamadas de ordens do amor. Um ponto é a hierarquia. O que é hierarquia? Ele diz assim, quem chegou primeiro tem mais prioridade do que quem chegou depois. Por exemplo, numa família, quem chega primeiro são os pais. Então, os pais têm mais prioridade do que os filhos. Um irmão mais velho tem mais prioridade do que o irmão mais novo. Mas eu vou dizer uma coisinha aqui bem séria, viu? Porque os irmãos mais velhos ficam todos contentes, achando que pode mandar nos mais novos. Qual é a prioridade do mais velho? A prioridade do mais velho é que uma mãe, quando ela tem o primeiro filho, ela é inexperiente. Então, provavelmente, o primeiro filho, ele vai passar por mais dificuldades. Porque a mãe e o pai estão aprendendo, digamos assim, nas costas do primeiro filho. Quando o terceiro filho chega, aqueles pais já estão mais leves. Porque agora eles não têm aquela preocupação tão grande que eles tiveram no primeiro. Então, é por isso que o mais novo deve olhar para o mais velho com mais respeito, porque ele já passou por uma experiência maior, né? E aí eu queria pegar uma coisa, como eu aproximo as coisas das terapias, das coisas de Deus, eu queria lembrar que na Bíblia, Deus nos mostra os patriarcas. A Bíblia inteira vai falando sobre os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Para nos dizer o quê? Para nos dizer que a gente olhe para nossas raízes, que a gente olhe para quem chegou primeiro, para quem tem experiência de vida. E a gente respeita, a gente honra quem chegou primeiro. Essa é a primeira ordem do amor. A segunda ordem do amor é a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber. Então, entre as pessoas, não pode ser que alguém dê e nunca receba em troca. Ali tem um desalinho. Nós chamamos na constelação que vai haver um emaranhado. Isso é um emaranhado, né? Ou um problema, a gente mais comum chamar. Mas na constelação nós chamamos, vai ter um emaranhado. A gente tem que, a história do dar e do receber é muito importante. E aí o Francisco de Assis dizia, né? É dando que se recebe, pois é dando que se recebe. Então a gente percebe que a história do dar e receber, do equilíbrio, também não é invenção da agora do Bert Helling. E a outra ordem do amor, ou ordem sistêmica, é o pertencimento. O que é que significa o pertencimento? Por que é que hoje as constelações elas estão sendo tão utilizadas e tão procuradas? Porque ela é uma psicoterapia breve, né? Coisas que você às vezes passa um tempo para resolver. A constelação, ela vai te mostrar o caminho, ela não vai te resolver. Ela vai te mostrar o caminho, ela vai te dar a responsabilidade de olhar para aquele caminho e dizer, foi aí que tudo começou. E eu encontrar meios, se precisar procurar um psicólogo, talvez precise. Mas as coisas simples, às vezes na primeira constelação, você resolve. Mas ainda só para concluir essa parte, falando na lei do pertencimento, só para dizer o que é pertencer. Todo mundo pertence. Você não pode tirar alguém. Por exemplo, digamos que você tem uma pessoa na família que é alcoólatra. Aí você nem fala nessa pessoa, porque você se envergonha dele. Você não faz isso, porque você também vai criar um emaranhado. E a constelação familiar, a gente percebe que o emaranhado, ele não cria só em você. Pode ser que uma pessoa de outra geração, você não pegou, mas alguém da tua geração, um filho, um neto, por amor cego, inconscientemente, ele vai pegar, vai repetir aquele mesmo problema que alguém lá atrás teve. Quantas famílias, por exemplo, se a gente pegar a questão do alcoólatra, quantas famílias têm um avô, um pai, um filho, um neto, que todos vão nessa mesma linha? Por que é que aconteceu isso? Por ressonância, foi captado, porque essa criança, inconscientemente, ela disse, vovô, te excluíram, pois eu vou trazer você para mim. E aí ela vai viver a mesma vida do avô, ou a vida do pai, ou a vida de alguém lá atrás que foi excluído.
Ainda no pertencimento, uma criança que foi abortada, ela não pode ser excluída. Eu acho muito importante dizer isso aqui, porque às vezes as pessoas não sabem disso. Uma pessoa que teve 3 filhos, aí ela disse, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas entre o primeiro e o segundo, ela teve um aborto. E aí ela disse que aquele filho, que seria o terceiro, disse que é o segundo. Vai ser muito pesado para esse filho. Se ele ocupar o lugar de outro, vai ser pesado, ele vai ter uma doença, ele vai ter obesidade. Um grande número de pessoas obesas é porque elas estão vivendo vida dupla. A dela e de um bebê que morreu e que ninguém olha mais para esse bebê. Quando eu digo olhar, é você lembrar. Teve entre você e o outro, teve uma criança que nasceu. Então, isso é o pertencimento. E aí eu também vou trazer de volta, né, a Bíblia, a ovelha perdida. Conta que o pastor deixou 99 e foi atrás de uma. Gente, isso é incluir. Isso é incluir a pessoa e trazer ela para o seu rebanho, trazer ela para a tua família, trazer ela para o lugar de onde de fato ela pertence. Então, a constelação é isso. Por isso que quando você vai constelar, você durante a constelação existe uma representação, tanto a constelação pode ser individual, aí você trabalha com bonecos, como ela pode ser de grupo, né? E na constelação individual e em grupo, o que é que você vai olhar? Como é que você vai compreender de onde veio aquilo? Você vai trabalhar ou com os bonecos ou com as pessoas que representam. As pessoas que representam, de repente ela começa a chorar. Eu estou sentindo uma dor, estou sentindo... E ela está sentindo coisas que a pessoa, o constelado, vai identificar. Isso era minha mãe que era assim. Isso era meu pai que era desse jeito. Como é que ela conseguiu isso? Através dessa ressonância mórfica é que se consegue captar essa energia do outro. Alguma gente, se tiver, eu falo pererê, pererê, a vida inteira foi assim. Quando eu era professora, eu era assim também. Então, se tiver alguma coisa, vai perguntando. Então, seria a herança familiar que as pessoas têm, e aí, na verdade, a terapia, ela trabalha de forma material isso, né? Uma metodologia, digamos que é uma metodologia para você incluir, né? Exatamente. A terapia é uma metodologia para você incluir. É para você incluir, é para você valorizar quem chegou primeiro e é para você trabalhar o equilíbrio. Quando você trabalha, você nem precisa fazer uma constelação. Se você aprender que eu não posso, por exemplo, um irmão mais novo que quer mandar no irmão mais velho. Vai ser difícil. Essa criança mais nova, eu acho que tem alguém ali se identificando, será? O irmão mais novo que quer mandar no irmão mais velho, vai ser pesado para ele. Vai ser muito pesado. Ele está carregando o lugar, ele está tomando o lugar de outro. Isso é ruim para a criança, entendeu? Então, é você olhar essas 3 dimensões e você dizer, não, eu tenho que ficar no meu lugar. Cada um ficar no seu lugar. E quando eu fico no meu lugar... E aí tem outra coisa na constelação, Elisandra, que eu também não quero sair daqui sem dizer, que é a questão dos pais. A importância que o pai e a mãe... Eu, por exemplo, eu fui criada com meus avós. E a vida inteira eu disse, meus velhinhos é que são meus pais. Tá bom, eles foram meus pais substitutos. Eles substituíram os meus pais biológicos. Né? Mas hoje, na compreensão da constelação, eu tomei já o meu pai e minha mãe biológico e fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu olho para meus avós e digo, gratidão, vô e vó, posso continuar chamando de pai e mãe, meus avós, eu sou muito grata pelo que vocês continuaram fazendo. Agora, eu tenho que entender que quem me deu a vida foi meu pai e minha mãe. E é as únicas pessoas que na lei do dar e receber, eu não tenho como competir com eles. Eu não posso dar aos meus pais o que eles me deram. Eu não posso dar a eles a vida. A forma que eu tenho de recompensar os meus pais, ou é tendo filhos e dando para eles amarem esses filhos, ou eu cuidar de uma questão social. Por exemplo, pessoas que não casaram ou que não quiseram ter filhos. Vai cuidar de crianças, vai cuidar de idosos, vai cuidar de uma instituição de animais, sei lá o quê. Mas vá cuidar de algo na natureza. Aí você está se equilibrando com aquilo que teu pai e tua mãe te deu. Eu já trabalhei com uma pessoa que o pai, ela não foi criada pelos pais. E ela tinha muita raiva e vergonha do pai. Enquanto ela não entendeu que
Porque a gente, quando a gente é só filho, hoje eu sou mãe, sou avó, mas quando a gente é só filho, a gente quer ter pais perfeitos. A gente não lembra que nossos pais não são perfeitos. Os pais da gente, eu gosto muito de dizer isso, os pais da gente, eles escondem as dores deles para cuidar das nossas dores. Mas eles também carregam dores. E aí, quando você carrega dores, você não é perfeito. Quando um filho consegue compreender que os pais não são perfeitos e olham para esse pai e diz: pai, mãe, eu aceito você com tudo que você é, com tudo que você traz. Eu lhe aceito desse jeito. Quando você é capaz de fazer isso, a tua vida vai dar um salto quântico. Você vai sair da tua condição que você tem hoje, tal, às vezes procrastinando, às vezes dinheiro não rende, você tem dinheiro, recebe e parece que não dá para nada. Quando o Bert Helling diz, quem nos leva para o mundo, quem nos faz ganhar dinheiro é pai e mãe. Porque a mãe é aquela que nos nutre quando a gente nasce. E o pai é aquele que nos leva para avançar na vida. Então é muito importante esse olhar sobre o pai e sobre a mãe. Gente, estamos aprendendo muito, muito, muito hoje. Aqui a Sirlene comentou, né? Sirlene, minha mãe, falou bem assim, tá vendo, Esdra? A Esdra é minha irmã. Tá vendo, Esdra? Eu sou mais velha. Aí, ó, respeita a patente. Tá vendo aí? Minha irmã, Eliane, a Esdra, né? Então, eu sou mais velha. E aí a gente tem que respeitar também a matriarca aí, dona Sirlene, né? Quem entrou aí agora, né? Lira Elson, William, Raquel, Bruno, Olivia, Gabi Borges, né? Duda. Então, eu estou vendo aí que a Lira está dizendo que ela tomou um lugar que não era dela. Tomar um lugar que não é seu, ocupar o lugar, por exemplo, do irmão mais velho, nós vamos trazer peso. Nossa vida vai ficar muito pesada. A gente não tem... As coisas não acontecem na nossa vida. Parece que a gente não traz leveza na vida. Tudo a gente se aborrece, tudo é um problema na vida. Isso é porque nós estamos ocupando. E tem um detalhe, viu, gente? Bem sério aqui. Tem filhinhos do papai e filhinhos da mamãe. Não tem essa história? Cuidado, os filhinhos de papai, as meninas que são filhinhas de papai, elas estão ocupando um lugar que não é dela. Elas estão ocupando o lugar da mãe. E a mesma coisa são os meninos que ficam muito tempo. Porque o que é que acontece? A criança, quando nasce, as meninas e os meninos, elas passam um tempo ali, enquanto elas estão com mais necessidade da mãe por conta da nutrição, elas ficam naquele âmbito. Depois elas vão para o âmbito do pai. A menina ir para o âmbito do pai é muito importante, porque ela vai aprender ali naquele pai, ela vai aprender a olhar para o masculino e ter um modelo. Por isso a importância desses pais serem modelos. E o menino, ele também vai para o âmbito do pai e fica. A menina não. A menina, ela vai naquela faixa de idade, vai para o âmbito do pai, conhece aquele ambiente, só que depois ela vai voltar para a mãe. Isso daí não é para os pais sentirem ciúme. É a lei natural da vida. As meninas vão se identificar mais com as mulheres. E os meninos tendem a se identificar mais com os pais. Por isso que os pais têm que prestar atenção nos seus meninos. Ele presta atenção em todos, mas olhar que idade esse filho meu está precisando estar mais perto de mim, ou eu mais perto dele, fazendo coisas que ele goste, talvez, sei lá, jogar bola, assistir um filme juntos, fazer coisas juntas. Isso é muito importante, gente. Eu hoje, quando eu falo lá no canal, eu digo que é para maturidade, eu digo assim, eu estou muito feliz com os jovens que estão aqui, porque é tão importante você aprender isso cedo, porque a gente, quando chegar na maturidade, não vai dar tanto trabalho de chegar lá. Né? A gente vai chegar lá com um aprendizado, uma carga de aprendizado muito grande. E isso é favorável. Isso é espetacular. O Elton e Francisco estão entrando. A gente quer agradecer a professora Ney, a Ângela Carvalho, né? Viviane também Carvalho entrou aí, foi a primeira psicóloga que a gente entrevistou. Estamos falando aqui sobre terapias, nós já falamos aqui sobre... como é que chama? Constelação familiar, a Sônia entrou também, sobre várias terapias. Se vocês puderem depois assistirem novamente, Jusce de Jesus entrou. Puderem assistir,
certo? Estará aí disponibilizada aí no Instagram da ProChuchu, Danilo entrou. E a gente vai encerrar as considerações finais da senhora. Muito obrigada por ter participado, foi esclarecedor a nossa conversa. Eu também fico muito grata, né, de estar podendo colocar aquilo que eu aprendi